Uma escola são as paredes, o lugar onde a fundaram, as pessoas que a habitam. Sendo uma escola de música, são também os sons que a revelam. Sendo uma escola de dança, são os gestos que a desenham. A criação do Conservatório, enquanto escola pública, inscreveu no mapa da região de Coimbra um lugar de educação para todos, ali onde o ensino artístico permanecia um privilégio. De 1985 até à atualidade, passaram pelas instalações do Conservatório, da cerca de São Bernardo ao Val das Flores, muitas centenas de alunos, professores e funcionários que traduziram o seu trabalho em percursos educativos e caminhos de vida. Ao longo de 30 anos, foi-se ampliando a oferta educativa, a proposta artística, o envolvimento na vida cultural da região. A instalação em 2010 do Conservatório, no território da Escola Básica e Secundária da Quinta das Flores, viria a permitir a construção de uma nova realidade educativa na qual a música, a dança e as demais áreas do conhecimento e da vida se encontram naquilo que Bento de Jesus Caraça definia como a formação integral do indivíduo. É por aí que seguimos. Um dia, não sei explicar como, o Dr. Caldeira Cabral, representante do Ministério, encontrou-me junto à Sé Velha. Não sei como, mas ele queria falar comigo e propôs-me se eu podia realmente aceitar o lugar de arranjar uma comissão instaladora para o Conservatório de Música. Pedi-lhe apenas que guardasse 8 dias para eu pensar, porque eu sabia que tinha sido alguns ver outros nomes, mas que não tinham aceite, e eu preferi pensar durante esse tempo. E fui ter com o meu colega Adelino, disse: Adelino, passa-se isto, não podemos deixar escapar, porque a Coimbra não tem uma escola pública. Eu fui professor na escola privada, que era o Conservatório Regional, e nós precisamos de uma escola pública. Por todos os sentidos, é fundamental. E ele aceitou imediatamente. E então comuniquei ao Dr. Caldeira Cabral: olha, vamos instalar o Conservatório. E foi assim que começou. Mais tarde pedi ao meu colega Firmino que fosse o terceiro personagem, precisávamos de 3, era necessário. Claro que o Firmino aceitou e fomos então os 3 cavaleiros que fizemos, entusiasmados, mas com obstáculos que nós podemos verificar, que encontramos ao longo para conseguirmos realmente o Conservatório. Mas conseguimos. Foi assim que começou. Coimbra vivia ao tempo e no tempo que antecedeu a criação do Conservatório, vivia um período difícil no tocante à música. Tinha havido desinteligências entre o Conservatório Regional de Coimbra e que estava instalado no edifício do Colégio Santo António. Surgiram desinteligências entre as duas direções e, portanto, isto veio a lume na cidade, com artigos atrás de artigos de opinião, enfim, e as coisas não estavam a ser boas para a imagem de Coimbra. Até que, na altura, o Presidente da Câmara, Dr. Mendes Silva, agarrou no problema, foi sensibilizado para tentar resolver esta situação e começou a abordar, com o seu jeitinho muito peculiar, as entidades governamentais em Lisboa, no sentido de ser criado aqui um Conservatório Nacional com o mesmo valor do Conservatório de Lisboa e o Conservatório do Porto.
E convém dizer que, nessa altura, Coimbra estava a ficar para trás aí uns 15, 20 anos em relação a cidades onde o ensino de música se estava a desenvolver muito rapidamente, como era o caso de Braga e o caso de Aveiro. E, portanto, mais uma chega para que o Dr. Mendes Silva se lançasse a grande velocidade para tentar resolver o problema que, entretanto, se tinha instalado em Coimbra e que não era nada abonatório para a imagem da cidade. E, portanto, sendo assim, ele trabalhou imenso, fez imensas reuniões até aqui no Hotel Astoria com o secretário de Estado, que creio que até que assina a portaria da criação do Conservatório de Música de Coimbra, que é o doutor, ao tempo, o doutor Alípio Dias, e, portanto, ficou acertado de que iria ser uma realidade, dentro em breve, a criação do Conservatório de Música de Coimbra, que viria numa portaria em que seriam também criados os conservatórios nacionais de Braga e de Aveiro. O que significa que, de uma penada e num golpe de asa, digamos assim, Coimbra voltaria a retomar o seu papel de liderança no desenvolvimento e no ensino da música em Portugal. E assim foi. Mas depois deu-se uma coisa muito curiosa. Quando saiu a criação do Conservatório de Braga e de Aveiro, nós pensávamos que Coimbra também estivesse lá incluído e nessa portaria não saiu Coimbra. É estranho, mas enfim, não vamos agora entrar. Alguém terá metido o pau na roda para criar entraves, não sei o que é que terá acontecido, mas o que foi estranho, foi estranho. E, portanto, isso levou a que o Dr. Mendes Silva tivesse que voltar a Lisboa e a fazer isto sabe-se, nos meandros, teve uma reunião com o Dr. Alípio Dias, secretário de Estado, como já disse, do Orçamento, e uma reunião um tanto quanto acalorada, e, portanto, ele teve que lhe dar a luz verde para o Conservatório, para a criação do Conservatório de Música de Coimbra, que veio a aparecer um mês ou um mês e tal depois de ter aparecido a portaria a criar o Conservatório de Coimbra e o Conservatório de Braga e o Conservatório de Aveiro. Olha, não tínhamos nada. Nós éramos uma comissão instaladora que não tinha tido formação absolutamente nenhuma. Sabíamos dar aulas, tínhamos conhecimentos de muita coisa, porque quem aprende um curso de música não pensa que é só tocar violino ou piano. Não, há outra nós tínhamos uma cultura bastante boa, mas não tínhamos uma cultura de como é que se instala uma escola. E aí tivemos que aprender. E também aprendemos, dedicámos-nos e pedimos. Tivemos reuniões com o Conservatório de Aveiro, de Braga, e com isso serviu-nos também para o nosso estabelecimento. Mas, atenção, tivemos problemas porque não tínhamos edifício. Era importante. Não havendo edifício, onde é que nós vamos? Porque o edifício indicado era exatamente o Instituto Maternal, mas não estava pronto. E então aí tivemos que aguardar, tivemos que, eu sei lá, mas havia uma escola de música onde o meu colega Adelino dava aulas, não era a escola de música de Coimbra. E nessa escola nós fomos obrigados, mesmo sem edifício, a instalar lá a escola, pegar nos alunos, senão eles reprovavam, porque pela inscrição indevida em que estavam. E nós então fomos dar aulas a primeira vez, exatamente, preparámos como é que se chama aquilo? Cerca de São Bernardo. Foi aí que nós... Claro que a Câmara Municipal que colaborou muito,
temos que chamar a atenção da Câmara Municipal, porque eles tinham um interesse muito grande também no Conservatório da cidade. Era uma mais-valia para a cidade. Convidaram as escolas para fazer parte do Conservatório. Portanto, eram escolas particulares, convidaram todas as escolas da cidade e algumas aceitaram, e houve uma, pelo menos que eu me lembro, que não quis fazer parte. Eu fazia parte de uma das escolas e era talvez a professora mais nova que havia na escola. E, portanto, entrei, fiz parte do primeiro corpo docente que funcionou como conservatório. O que eu recordo desse tempo é, sobretudo, o ambiente de quem começa uma obra segundo um determinado princípio. O ótimo é inimigo do bom. Se estamos à espera do ótimo, nunca se começa nada. Não é? Por aquilo que eu tive na altura a oportunidade de conversar com o professor Tobias Cardoso, com o professor Adelino Martins, o Augusto Mesquita, a Cristina Faria, que aliás tinham sido meus professores, o ambiente que se vivia era exatamente o ambiente de que, para se começar, não se tem que estar à espera do ótimo. Aquilo começou num edifício que suponho que seria da Câmara Municipal, na cerca de São Bernardo, que era uma vivenda normalíssima, enfim, uma vivenda de classe média alta, burguesa, talvez dos inícios do século XX ou finais do século XIX, muito bonita, e que foi assim improvisadamente adaptada para aulas. Não havia qualquer espécie de isolamento sonoro. Por qualquer lado onde entrássemos, ouvia-se os instrumentos todos a tocar ao mesmo tempo. Naturalmente havia a preocupação de que as aulas de formação musical pois, não coincidissem com aulas de instrumentos, porque seria impossível estar a fazer um ditado e a ouvir não sei quantos clarinetes e flautas e pianos a tocar por todo o lado, não é? O corpo docente era minúsculo comparado com o que é agora. Nós somos imensos. Mas na altura éramos muito poucos. Conhecíamos todos uns aos outros, tratávamos os funcionários todos pelo nome. Agora é cada vez mais difícil. Conhecíamos todos em termos de o que é que fazíamos, o que é que não fazíamos, qual era o feitio de cada um. Encontrávamos todos sempre. A sala dos professores cabíamos todos lá dentro também. Agora não. As instalações eram muito pequeninas, muito aconchegantes. Acho que só havia uma ou duas funcionárias na secretaria. Os professores vinham de muitas escolas e a primeira integração não foi simples, porque eram escolas diferentes, portanto havia uma certa picardia entre uns e outros, e porque vinham daqui, porque vinham dali, mas isso acho que se perdeu rapidamente, porque as pessoas mostraram que tinham qualidades e dedicação à escola e queriam fazer crescer o projeto. As condições eram péssimas, eram mesmo péssimas. Aliás, até virmos para este novo edifício, as condições foram sempre muito más. Provavelmente, não, eram mesmo más. Na Casa Apalaçada, na Ladeira do Carmo, as salas eram pequenas, não tenho erro, mas pelo menos o isolamento era mau, mas pelo menos as janelas vedavam bem e as portas vedavam bem. Lembro-me que havia um professor que dizia sempre: cuidado, porque vem aí a inspeção e quando vier aí a inspeção vocês vão ter que mostrar tudo aquilo que andam a fazer. E gostava de pôr medo aos novinhos, que na altura eu fazia parte dos novinhos. Na altura, a nível de secretaria, de serviços administrativos, havia, portanto, a chefe de serviços, que era a Dona Gorete, que ia lá, precisamente, não estava a tempo inteiro no serviço, ia lá faseadamente. Fui eu que entrei, já lá trabalhava a Dona Zé, que estava com os alunos, com a área de alunos, e a Maria Helena, que fazia a parte de tesouraria. As dificuldades, comparar as dificuldades com as dificuldades de hoje... Não tem nada a ver. Assim, foi o que eu disse, era tudo feito manualmente. Nós agora temos computadores e temos programas para tudo. Já se mudou para então o edifício da Sé Velha. Mais ou menos com condições um bocadinho melhores, por haver mais espaço, mas
semelhantes, não é? O que é certo é que sempre se trabalhou com muita alegria, com muito entusiasmo. Dava vida àquele lugar, porque nós, no verão, então, o pessoal abria as janelas, não havia salas climatizadas, portanto, de verão sofria-se ali dentro com calor. O pessoal abria as janelas todas, mal se chegava à escada do quebra-costas, cá em baixo, no arco de Almedina, acho que é assim que se chama, já se ouviam os sons do conservatório. Era muito engraçado ver os turistas, principalmente os chineses, os japoneses, os asiáticos, e outros, não só, mas outros, quando circulavam e mal chegavam ao topo, ao cimo da escada, e quando começavam a ouvir os sons, olhavam para todo lado para ver onde é que vinham os sons, então lá se apercebiam que vinham daquele edifício ao canto, que ficava ali naquele cantinho. Houve no início problemas extraordinários, a ponto de se levarem pianos de nossas casas para lá, para o conservatório. Imaginem, tínhamos muitos alunos e não podíamos, enfim, atender realmente as suas necessidades. De maneira que tivemos problemas seríssimos no início, de dinheiros, tivemos que adiantar dinheiros e tal, mas felizmente conseguimos dar volta ao problema e hoje temos uma grande honra de ver o nosso conservatório montado com edifício novo, etc, etc. Olha, uma das coisas que nós fizemos foi, a partir de uma certa altura, tínhamos audições todas as quartas-feiras. Os alunos que eram apurados, havia umas certas regras, havia um professor destinado a fazer o programa da audição. Todas as quartas-feiras, das 6 às 7 da tarde, havia audição de alunos. Pois bem, aquelas pessoas das redondezas já sabiam e iam ouvir. A sala era pequena, infelizmente não tínhamos um grande auditório, mas gabamo-nos disso, ao ponto de um dia a Casa-Museu do Bisseia Barreto, tendo um museu que não estava aberto ali junto aos Arcos Jardim, pediu-os para nós fazermos qualquer coisa. Fomos visitá-lo, verificámos que a sala era muito jeitosa e passámos a dar lá concertos com alunos mais crescidos de 15 em 15 dias. E isto deu uma certa dinâmica, que tanto as salas normalmente estavam sempre cheias, as pessoas gostavam, sabiam que havia concertos, recitais, eram não muito longos, era 1 hora de música, que agradava e, portanto, e também proporcionava aos alunos exatamente habituarem-se ao stress que é apresentarem-se em público. Porque é das coisas terríveis, é a primeira vez, ou a segunda ou a terceira. Ainda hoje, se qualquer um de nós, se for para um palco atuarem, há um stress, mas chega lá, mas depois respira fundo e pronto, fica. Mas é preciso uma habituação. Olha, lembro-me do tempo em que a biblioteca era um armário, em que havia uma dúzia de livros. Depois ainda fizemos uma orquestra juvenil, que essa orquestra ainda foi a Vila Formosa, em Almeida, ainda se deslocou para longe, deslocou-se, fazia as festas de Natal, ainda demos um concerto no Gil Vicente. Ah, sim, nós tínhamos aulas em salas, eu não sei se era o Jaime Barbosa, quando eu comecei a acompanhá-los, que eu tinha aulas numa sala que era a descer. E eles davam aulas de quarteto de trompetes, aquilo era verdadeiramente anedótico, os miúdos mal estavam, não se podiam sequer esticar para tocar, e barulho, claro, tínhamos que atravessar salas para ir dar aulas para uma sala, tínhamos que atravessar 2 salas, acusticamente. Mas fizemos muitas demarches para o edifício novo, porque tínhamos muitos alunos, tínhamos uma população escolar extraordinária e as instalações não correspondiam, enfim, às necessidades e tal, de maneira que fizeram-nos grandes promessas, mas só ultimamente, depois é que... Era 1 ano, era 2 anos, eram 3 anos. Um dia veio cá um secretário de Estado e a ponta do género, assim, para o ano vão ter o edifício assim, mas está-me a apontar a pistola. Portanto, eu, em 1994, tomei posse como o 2º presidente da Comissão Instaladora. E assim mantive até à transição, praticamente, para depois para a Comissão Instaladora, já do Sistema Novo, e depois passou ao Conselho Diretivo, já depois da minha saída.
Bom, havia várias negociações em causa. O que estava aqui em primeiro lugar de causa, e que eu falei no dia de tomada de posse, em agosto, falei com a diretora regional, dizendo que tínhamos que ter outro edifício. Este edifício já ameaçava alguma falta de segurança. Obviamente, eu nunca estive convencido que este edifício estivesse para cair, como se vê, não caiu, não é? Enfim, mas também a minha insistência em que realmente poderia haver falta de segurança, logicamente até pelo peso dos pianos, não é? Que eram muitos, e eu comprei ainda muitos mais, e portanto era muito peso por aqui, por estes pisos. Eu ia convencendo sempre que estávamos em perigo para arranjarmos, obviamente, uma situação melhor. E a determinada altura andamos à procura de alternativas para essa cidade de fora. Eu lembro-me de passar torturas a dar aulas de piano aqui com uma aula de oboé daquele lado. E era um aluno que estava a iniciar o oboé e, enfim, uma iniciação de um instrumento de sopro para quem não sabe tocar, tipo oboé ou tipo fagote, é uma tortura para quem está ao lado, porque o aluno realmente não sabe, não tem embocadura e dá notas ao lado e o professor ralha, a gente ouvia. Nós tínhamos condições muito más de isolamento acústico. Esse era o grande problema. Eu tentei resolver colocando alguns instrumentos no sótão, mas sobretudo um anexo que a gente tinha ali e que ainda não verifiquei agora se está unido ou não. Na altura ele não estava unido. Tinha que se entrar por uma porta que está aqui, quem desce sobre o lado direito. E nesse anexo nós pusemos instrumentos, os metais, os trombones, os saxofones e os trompetes, julgo eu, que era para estarmos mais isolados em termos de acústicos. Esse era o grande problema. Claro que havia o problema da segurança, esse problema acústico era enorme. Não tínhamos uma sala para audições, usávamos ali aquela sala grande que abriam 20 pessoas ou 30 e não tinha condições. E era uma sala de aulas que quando havia audições deixava de ter aulas e passava a ter audições. Tínhamos na altura uma paleta de cursos muito diminuta, escrutando o futuro ou tentando perceber o que é que ia ser necessário a este país e qualquer país civilizado em termos de músicos, era necessário abrir cursos. E, portanto, essa abertura de cursos estava limitada porque não havia espaço. Mesmo que a gente fizesse milagres, o sótão, enfim, foram feitos alguns ajustamentos de salas, enfim, tentou-se o máximo possível. E enquanto fomos fazendo... estávamos em 3 batalhas. Primeiro, tentar arranjar um edifício novo. Tem uma história muito complexa. O primeiro projeto que foi feito era para onde é agora praticamente a Escola João de Deus, ao lado do Estádio Municipal e do Centro Comercial do Chevita. Portanto, esse espaço era um espaço de direção regional e para lá chegou a ser feito um projeto do Conservatório. Com a vinda do euro e com os estádios, tudo mudou repentinamente. A meio do meu mandato, eu consegui acoplar a este edifício o edifício da Rua da Ilha, que era o Instituto de Coimbra. Foi uma negociação muito difícil e longa. Que embora o edifício seja da universidade, mas tinha uma ligação forte à universidade. Era presidido na altura pelo professor Orlando Carvalho, que já não é vivo. Foi difícil, o professor Orlando Carvalho tinha sido meu professor e eu conhecia bem o feitio que ele tinha nestas coisas. Para ele, o Instituto de Coimbra, embora estivesse praticamente sem atividade, era uma coisa que ele preservava muito. E ele pôs condições terríveis. Havia tinha uma sala enorme em cima, tinha várias salas e, portanto, foi um espaço que foi arranjado. Nós não gastamos uns milhares de contos para que o telhado foi todo visto, foi todo recuperado e perante essa recuperação o professor Orlando Carvalho deixou-nos efetivamente utilizar. Dizia ele que utilizávamos o primeiro piso e que no segundo era só o auditório e tínhamos que pedir. Bem, eu para já nunca lhe pedi para autorizar o auditório e ocupei o segundo piso todo e depois, passado uns tempos, até já partes no sótão foram ocupadas. Eu lembro-me de na escola, quando ela esteve na Sevelha, a ver professores a darem aulas nas instalações sanitárias, ou nos corredores, ou em sítios assim mega estranhos. Qualquer sítio era bom para dar uma aula, desde que os alunos não se importassem, nós também não, eram todos sítios bons para isso. Uma história que é capaz de ser engraçada, porque eu um dia, já desesperado porque as coisas não andavam,
convido a diretora regional para vir visitar a escola. Ela não conhecia e convido-a. E então, numa sala que está aqui por cima, o chão, a sala grande, por cima desta que está aqui já ao lado, no segundo, portanto no piso 2, eu sabia que o soalho não era, quer dizer, estava seguro, aquilo é vigas de madeira, mas balançava um pouquinho. E eu, a uma certa altura, peguei assim nos pés e fiz, está a ver, isto aqui cai. E ela dizia, calma, que isto ainda cai. Tira-me os pianos todos daqui, ponha lá embaixo. A senhora ficou aflita, porque realmente eu fiz um bocado de fita para ver se ela percebia que nós tínhamos de sair daqui. A convite do professor Augusto Mesquita, na ainda comissão instaladora, e estive um ano na comissão instaladora. No ano seguinte propus-me à direção do conservatório, já como conselho executivo, pela primeira vez como conselho executivo, portanto por imposição da DREC e da Câmara Municipal tivemos que ir para a escola Dom Dinis, onde ocupámos um bloco apenas. Era quase meter o Rocio na Rua da Betesga, não é? O conservatório todo metido dentro de um bloco foi um bocado complicado. Foram alguns anos complicados, no entanto também agradáveis, enfim, e com o conservatório sempre a crescer ao longo destes anos, sempre a crescer em alunos, em professores, em funcionários. Começámos a equacionar alguns espaços da cidade, equacionámos o Mosteiro de Santa Clara, fizemos alguma pressão para ir para lá. O mosteiro estava em muito mau estado, mas enfim, nós escrevemos inúmeras cartas e fizemos inúmeros pedidos para serem feitas algumas obras de requalificação do mosteiro, de maneira que pudéssemos ocupar esse espaço, mas não foi possível. E o único espaço para onde nos canalizavam era a Escola Dom Dinis, que era, salvo erro, o bloco C. Nós até dizíamos que estava guardado, C, conservatório. Bem, esse bloco tinha apenas o resto do chão e o primeiro andar, com algumas salas grandes que para as nossas turmas eram grandes demais e para as nossas aulas individuais eram grandes demais. Então foi-me pedido pela DREC, pela parte dos engenheiros da DREC, que foi-me dada a planta do bloco e foi-me pedido que eu fizesse uma divisão. E eu então, armada enfim, não é a dizer em esperta, mas quase, não é? Porque também não faz parte das minhas qualificações. Lá estive com uma régua e com um lápis a fazer a divisão das salas o melhor que podia. E entreguei essa divisão à DREC, que foi feita tal e qual como eu tinha feito. Pelos vistos não estava mal. Ou então era... Pronto, enfim, tinha que ser feito. Ou seja, de uma sala fizeram-se 3 ou 4. Ou 4 salas. Tudo dividido com peladura e com esse tipo de materiais que não são nada contra o som, não é? Principalmente os sons do conservatório, que são muito fortes. E pronto, e lá nos encaixámos todos, parecia um ovo. Por exemplo, eu lembro-me da orquestra de cordas e da orquestra de sopros, tocava no bar, na sala de convívio. Com tudo a funcionar, bar, pratos a bater e copos e as orquestras a tocarem. Há um funcionário que foi nosso funcionário e que infelizmente faleceu e que eu acho que é sempre de nomear, que é o Sr. David. O Sr. David foi um bom homem. Era um bom homem. Uma pessoa atenciosa, uma pessoa dedicada à escola, uma pessoa compreensiva, motivadora, preocupada com os alunos, conhecia os alunos todos, conhecia os que estudavam e os que não estudavam, ralhava com os que não estudavam, sempre preocupado em dizer, vai estudar, olha que tens aquela sala que está livre, vai trabalhar. Nesse aspecto o Sr. David era um bom homem. Eu acho que o Sr. David era uma pessoa tão especial e tão reconhecida por toda a gente que a 2C2 decidiu atribuir o lugar, falta-me o termo, de sócio número 1 ao Sr. David. O Sr. David é sócio honorário da 2C2. Isso até foi entregue na altura, penso eu, um cartão provisório à Dona Lourdes.
E com a vinda para aqui nós adquirimos uma outra forma de poder viver. Para já adquirimos uma sala de espetáculos que é uma sala de concertos onde podemos acolher pessoas e pôr os nossos colegas e os nossos alunos a tocar. Por outro lado, criámos uma prática educativa que é a prática partilhada com a Escola da Quinta das Flores. E eu não digo isto para ser simpático, digo isto porque é verdade. A prática educativa com a Quinta das Flores tem sido um êxito. Isto é possível, de facto, nós acolhermos alunos e darmos aquilo que de melhor podemos ter num espaço educativo, que são os professores de uma escola com uma longa prática educativa, que são os professores da Quinta das Flores, e ao mesmo tempo os professores com uma longa prática educativa, que são os professores do Conservatório de Música de Coimbra. Isto é, de alguma forma nós conseguimos juntar o melhor de dois mundos, na minha opinião. E hoje esta escola é uma escola com pujança, com presença na cidade, e, sobretudo, com uma tarefa que se baseia no futuro. Aquilo que nós queremos fazer é sempre mais. Parece uma frase vazia, não é? De campanha eleitoral, fazer sempre mais, mas de facto, ou de programa governativo, mas de facto é disso que se trata. Fazer mais o que é? Fazer mais é, por exemplo, poder espalhar o Conservatório, como fizemos este ano, na Vila da Sertã, neste caso. Poder fazer com que o Conservatório não seja apenas uma realidade urbana, mas seja uma realidade também dos meios de pequena concentração urbana. A Sertã é um exemplo disso, isto é, os alunos, hoje nós temos aqui muitos alunos que vêm dos concelhos limítrofes de Coimbra, o ideal é que todas as crianças tivessem o mesmo acesso à música, vivendo no local onde elas vivem. Beneficiamos, claro, para isso, do facto deste ensino ser público, de ser um ensino gratuito, completamente gratuito, e que permite que o acesso não seja dependente de condições socioeconómicas. E, portanto, a nossa intenção foi apenas a democratização e, sobretudo, a subida de qualidade. À custa de quê? Sobe-se a qualidade fazendo com que pessoas de qualidade estejam numa organização. Nós não fomos propriamente olheiros, como são os olheiros do futebol, mas de facto há um conjunto de pessoas que se nos foi chegando. Dou um exemplo muito engraçado. No jazz o que aconteceu? Nós não criámos nenhum curso de jazz. Quem criou o curso de jazz foram os professores de jazz. Um dia chega um jovem que tinha estudado aqui, o meu colega Rui Lúcio, tinha estudado no Conservatório, não me lembrava dele, tinha estudado jazz no Porto e disse que seria interessante que nós pudéssemos fazer qualquer coisa de jazz aqui no Conservatório. Na altura, foi há 5 anos, já tínhamos estas instalações e era possível fazer isso. E aquilo que ele fez foi muito simples, foi, junto de um conjunto de colegas, na altura, criar um curso livre de jazz para ver se nós teríamos massa crítica que aderisse a um curso desses. E, portanto, isto não foi construído por mim, enquanto diretor, foi apenas, isso veio ter connosco. E aquilo que eu fiz foi possibilitar. Nós temos, por exemplo, uma experiência pedagógica muito interessante que é a Orquestra Geração. A Orquestra Geração é um modelo, hoje é conhecido como L-Sistema, enfim, na sua redução. Esse sistema foi criado por José António Abreu já há muitos anos, há cerca de 30 anos, na Venezuela, e a sua intenção era sobretudo uma intenção social. Era fazer com que as crianças dos bairros pobres de Caracas pudessem ter acesso, e Barquisimeto e outras cidades, pudessem ter acesso à música, pudessem ter acesso à expressão musical, clássica, digamos assim, clássica, mas num país em que a música popular tem um grande valor e, portanto, ali o clássico acaba por se fundir muito com o popular. E, portanto, essa experiência teve um grande impacto e continua a ter um grande impacto. E em Portugal também teve uma certa importância há cerca de 10 anos, quando ela se fundou em Lisboa, na Escola de Música do Conservatório Nacional, através, sobretudo, do impulso de um colega nosso, que é o Wagner Diniz, que criou, de facto, esta Orquestra Geração. Nós também acabámos por aderir a este projeto, porque considerámos que era possível promover o acesso das crianças à música, por exemplo, num contexto como contextos do agrupamento de escolas na Baixa da cidade, em que as crianças não têm um óbvio pendor para vir para esta atividade. Algumas delas são oriundas de famílias estruturadas que não vão ter isto como uma prioridade, então nós criámos essa prioridade. Portanto, a nossa ação educativa acaba por ter diversos olhares. E, portanto, não tem nada a ver a Coimbra em que eu vivo hoje com a Coimbra em que vivia. Aqui há dias, falando com colegas sobre a grande exigência que nós temos dos nossos miúdos, a exigência performativa, eu interrogava na roda de colegas acerca de como é que era a nossa vida e a exigência connosco quando nós tínhamos a idade deles. Não havia esse grau de exigência. Nós hoje temos um grau de exigência para com estas crianças que não era possível no nosso tempo. Os miúdos hoje, com 12 anos, tocam melhor do que nós seríamos capazes de tocar com 16, 17 ou 18 anos. E, portanto, esse salto enorme que houve naquilo que é a formação dos nossos jovens é qualquer coisa de muito agradável. Nós temos um piano aqui
aqui no átrio de entrada. Esse piano roda todo o dia, nas mãos as mais diversas. Mãos daqueles que querem experimentar a tecla do piano, ver como é que aquilo funciona, e mãos daqueles que querem mesmo tocar. E depois temos às segundas-feiras, sistematicamente à hora do almoço, os alunos de combo de jazz que vão ali produzir um espetáculo para quem quiser ouvir. Portanto, há realmente uma vivência musical e que vamos tentar também, enfim, fazer estender para a dança, mas uma vivência musical que é uma vivência que não era possível no tempo em que eu fui estudante. Portanto, eu tive azar, nasci num tempo errado, mas tenho a sorte de poder também, de alguma forma, construir o tempo destes jovens. Enfim, e depois de nós, da minha geração, virá quem o construirá muito mais, com muito mais qualidade, certamente. Num país difícil, que é um país que neste momento tem para a cultura, até há pouco tempo não tinha o Ministério da Cultura, e que tem para a cultura 0,4% do orçamento do Estado. Portanto, que não é minimamente consentâneo com um aparelho cultural que tem que ter um empenhamento estatal. Nós pensarmos que o mercado vai resolver os problemas da cultura em Portugal é uma tolice como outra qualquer. O mercado não resolve problemas nenhuns da cultura. O mercado tem uma orientação que não é uma orientação neste sentido. O mercado vai para as coisas que vendem mais, e aquilo que vende mais não é necessariamente aquilo que vai fazer parte da história da humanidade. Eu não sei o que é que vendia mais no tempo do Miguel Ângelo, mas não seria provavelmente a sua pintura. No entanto, a sua pintura é o que ficou para a história da humanidade, e é nela que nós vamos ver os sinais daquilo que vamos produzir para o futuro. E, portanto, não sei propriamente quem era o Tony Carreira do século XVII, não faço ideia. Mas nós sabemos que os músicos do século XVII eram músicos que fizeram com que a sua música, ou a sua pintura, ou o seu teatro, o Gil Vicente provavelmente não faria musicais, não é? Daqueles de alta expansão. No entanto, a obra de Gil Vicente é aquela que nos ensina, até de forma às vezes picaresca, nos ensina de que modo é que se estabelecem os homens naquilo que é o teatro do mundo. E, portanto, a nossa missão também aqui é de contribuir, enfim, com aquele bocadinho com que nós podemos contribuir para este grande espetáculo que é o teatro do mundo, que é o teatro da humanidade. E, portanto, enquanto a escola não se inscrever nisto, não é uma escola consequente. Por outro lado, enquanto nós não percebermos que os poderes públicos têm que contribuir para que este teatro do mundo possa ter, de facto, diversas cores, também não é um mundo consequente. Essa é outra luta que nós temos. É a luta porque os nossos alunos, no futuro, possam ter um local de trabalho, se quiserem ser músicos. Se quiserem ser músicos, não tenham que ser biscateiros, como se costuma dizer. Não tenham que andar à procura do bife, às vezes até no prato do bife. Isto é, possam ter, de facto, um salário, tenham direito a ter um salário. Portanto, ainda vamos ter que andar algum caminho para chegar a esse mundo. Mas eu considero que essa também é uma tarefa da escola. A tarefa da escola é a da reivindicação de um mundo em que todas as pessoas tenham lugar, em que todas as artes tenham lugar e em que seja possível, de facto, ir ao encontro daquilo que existe. Nós vivemos para aquilo que existe e, portanto, também forjamos essas existências.